Vamos então conceituar o que é a compactação, né? O que é a compactação, qual que é o conceito de compactação. Então, compactação é tratado como um aumento de densidade do solo, que basicamente é a massa sobre volume, né? E a concomitante redução da sua porosidade. O solo é composto pela parte sólida, mas também é composto pelos poros, que podem ser preenchidos por ar ou água, e esses poros eles podem ser diminuídos o seu volume, a sua quantidade, em função da aplicação de forças mecânicas no solo, que basicamente é o tráfego de máquinas. É impensável hoje uma agricultura produtiva no Brasil, por exemplo, pensando no sistema de produção de grãos, né, para ele ser rentável, isso passa pelas máquinas e cada vez mais vai passar, né? É uma revolução que vem cada vez mais se intensificando. E também, claro, a gente tem a parte zootécnica, né? O pisoteamento animal é igualmente importante para causar a compactação. É importante a gente mostrar que a compactação do solo, como vocês podem lembrar aqui, né, lá do ensino básico, é um gráfico que mostra uma parábola, uma equação de segundo grau. O que quer dizer isso? À medida que eu vou aumentando o estado de compactação do solo, ou o seu grau de compactação, que é uma forma que a gente tem de avaliar o quão compactado está o solo, essa relação com a produtividade das plantas, ela é de forma, então, quadrática. Quer dizer o quê? Que se o solo estiver numa condição solta, se ele receber um pouco de compactação, eu posso ter um aumento de produtividade, né? Até chegar numa área onde que ele vai estar em uma condição que a gente pode chamar até de ótima, ok? Onde que a planta responde bem. E depois disso, aí sim a gente tem a região de compactação. Por que eu trago esse gráfico? Porque é importante a gente entender que às vezes a gente usa um penetrômetro ou avalia a densidade do solo, e o solo, na verdade, ele pode estar aqui ou pode estar aqui. E aí a gente pode fazer um diagnóstico equivocado de compactação, que na verdade depois não vai trazer um benefício resultando em aumento de produção, né? E a gente vai ter gastado dinheiro à toa e simplesmente vai ter aquela percepção errada, né, de que a física do solo não afeta a produtividade, como ela influencia sim. O que a gente precisa fazer é identificar em qual desses estágios está o solo. Então vejam que à medida que eu vou aumentando esse grau de compactação, aqui tem plantas de milho, o milho respondeu melhor, onde que eu tinha um grau de compactação que a gente pode chamar aqui de intermediário, 75%. Depois que começou a cair lá no 85% e 95%, né? Então, será que qualquer aumento de densidade do solo é prejudicial? Se a gente estiver nessa faixa da curva aqui, né, ele é até benéfico. Claro que na maioria das vezes a gente não vai estar em função do histórico de cultivo da área e assim vai, né? A gente pode ter um histórico, mas a gente pode estar nessa condição aqui, ó, né? Que um aumento na densidade saindo de 65 até 75, né? Parte desse aumento, por exemplo, aí de 70 a 75, ou de 75 a 85, enfim, a gente tem uma região que um aumento de densidade não é prejudicial. Então, a gente tem que estar atento a isso. Bom, isso vale só para o milho? Claro que não. Isso vale para a soja, isso vale para o trigo, isso vale para o feijão, isso vale para uma série de culturas. Esses três últimos gráficos que eu estou mostrando aqui, né, diferente daquele modelo conceitual do Arvidsson, são feitos pelo professor lá da Universidade de Santa Maria. Então, feito para condições brasileiras, mostrando isso. É claro que aqui para a soja a gente consegue ver isso perfeitamente. O trigo parece que ele é bem mais sensível, né? Então logo já está despencando o gráfico e mostrando a queda na produtividade, logo para o feijão e assim vai, né? Então isso é válido para a maioria das culturas. No solo, do ponto de vista físico, se a gente usar o grau de compactação, a gente pode ter uma ideia de que os fatores físicos que influenciam na produtividade vão ser influenciados por esse grau de compactação. Por exemplo, aqui a resistência mecânica, que é o que está aí intuitivo na nossa cabeça, né? Quanto mais compactado, o solo vai ficar mais duro, vai oferecer uma maior resistência, a raiz vai ter dificuldade de penetrar o solo. Então, não vai conseguir penetrar nesse agregado, né? Ela vai tentar desviar e fazer isso aqui. Claro que isso demanda um gasto energético e isso pode resultar numa redução do potencial produtivo. Da mesma forma, à medida que aumenta esse grau de compactação, eu tenho uma redução da aeração, né? Eu perco principalmente os poros que estão associados ali à disponibilidade de ar, que são os macroporos. Eles são os primeiros a serem quebrados, rompidos no processo de compactação.
Então, eu vou ter um prejuízo na aeração. Esses poros também são responsáveis pela drenagem e a infiltração de água no solo. Então, se essa água não vai conseguir infiltrar bem aqui no solo, né, o que que ela vai fazer? Vai escorrer por cima. E aí vai levar a um processo de erosão. Então, é extremamente importante, né, manter esses macroporos. E os microporos também. A gente joga tudo em microporo, mas na verdade a gente tem micro, mesoporos, mesoporos grandes e pequenos. Todos esses tipos de poros de tamanho intermediário, eles estão ali associados com a disponibilidade de água. E a gente tem um comportamento mais ou menos quadrático aqui, né? Então, à medida que o solo vai compactando, né, se ele estiver solto lá no início, eu não tenho uma boa disponibilidade de água. O que aconteceu é que essa segunda subsolagem, a primeira deve ter levado, como eu disse, da região de compactação para o ótimo, né? Por isso aumentou a produtividade. Mas a segunda a gente pode ter levado para uma situação de que o solo ficou solto. E onde que o solo está solto, ele começa o quê? Ter uma menor resistência mecânica, ok? Só que aí eu começo a ter uma menor disponibilidade de água, tem menos poros intermediários, né? Então, eu saí dessa condição ideal física aqui, aquele grau de compactação, aquela situação ótima, ela deixou de predominar e passou a predominar uma situação onde que o solo estava numa condição mais solta, né? Então, por isso, isso explica, né, o que aconteceu e torna desnecessário ter sido feita essa outra subsolagem. Mas a gente fez por quê? Porque a gente não sabia se tinha que fazer ou não. Se a gente conseguisse diagnosticar o solo e saber que ele estava nessa situação de solo solto, não teríamos feito. Daí a importância, então, de fazer o adequado diagnóstico, que é o que eu trouxe para vocês aí,